Aleister Crowley, que era um satanista famoso na primeira metade do século XX, que se auto-intitulava a Besta do Apocalipse. Aqui o Crowley, né? O Crowley aqui numa representação sexual, porque a cabeça, o chapéu que ele usava é a glande do pênis, né? E aqui a vagina. Aleister Crowley influenciou o rock internacional também, não foi só o Raul Seixas. O Raul foi influenciado e ele se encantou com essa ideia radical através do intelectual que chegou junto dele, que era o Paulo Coelho. Raul wanted to join AA. Marcelo Mota was the world leader. He took Aleister Crowley's place. Aleister Crowley died with too much heroin, enough heroin to kill 11 elephants in his body, something like that. Ele tinha ódio de Jesus Cristo. Se ele passava pela uma igreja na rua, ele saiu pelo outro lado da rua e passou. Nem podia passar pela uma igreja. E o Raul levou isso tão longe quanto ele pôde. Então, ele é o artista mais contracultural que teve no Brasil, foi o Raul Seixas. Verdadeiro representante da contracultura. Muito mais que os outros baianos, Caetano, Gil, que tinham conhecimento da contracultura também. Já fui pantera, já fui hippie, beatnik, tinha o símbolo da paz pendurado no pescoço, porque nego disse a mim que era o caminho da salvação. Eu conheci o Raul Seixas e Paulo Coelho através de Marcelo Ramos Mota, que era meu instrutor na OTO, que é uma ordem paramaçônica e que segue a lei de Telemann. O Marcelo Ramos Mota achou por bem colocar ambos, Paulo Coelho e Raul Seixas, sob a minha tutela como instrutor. Foi colocado que a ordem OTO era uma ordem do diabo. E pela primeira vez, o Euclides se dispôs a falar publicamente, falar sobre as ideias dele. A palavra demônio foi muito deturpada. Demônios, em grego, quer dizer guardião. O próprio Sócrates falava no demônio dele, que era seu anjo guardião. Deixa eu colocar para falar disso. O Raul Seixas tem uma música, né, chamada Rock do Diabo, junto com o Paulo Coelho. Não é não, Euclides? Ele tem uma música chamada O Rock do Diabo, em que ele diz o seguinte, olha que coisa interessante. Existem 2 diabos, só que um parou na pista. Um deles é o do toque, o outro é aquele do exorcista. Lúcifer é aquele que traz a luz. É o mesmo mito de Prometeu, que roubou o fogo dos céus e entregou aos homens. Confundir este mito da iluminação do ser humano com o diabo da igreja, né? Esse de chifrinho, essa coisa ridícula, né? É um crime contra o conhecimento. Right about now, start the things off, little thing called Rock do Diabo, Rock of the Devil, para mostrar que o diabo não é tão feio como parece. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Me deu um pouco vivo pra eu encher a minha bolsa. Deus que não tinha o cabra como queca de esperança, diabo. O diabo é o pai do rock, rock, diabo. Foi ele mesmo quem me deu o toque. Enquanto Freud explica as coisas, o diabo fica dando toque. Paulo Coelho me apareceu com ele lá em casa, em Salvador, com uma capa preta e falando coisas de demonismo, né? Um lado meio assim. E o Raul era curioso, porque o Raul estava empolgado com aquilo, mas ao mesmo tempo me via assim meio cético e meio irônico e entrava um pouquinho na minha ironia. Todo lugar que a gente estava tinha uma figurinha que surgia todo final do dia. Era um molequinho, era uma figurinha magrinha, pequenininha, uma sombra que corria pelas paredes e Raul olhava para mim, eu olhava para ele e a gente já sabia que a sombra estava lá. Vocês viam isso? A gente via. As instruções eu mandava mais para o Paulo Coelho e Paulo Coelho passava para o Raul Seixas.
Claro que eu participei de tudo isso, né, desse período negro na minha vida, onde Crowley era o... Enfim, eu sempre fui um cara de extremos, continuo sendo, não tão visível, mas continuo sendo. Então não bastava a magia convencional, tinha que ser a magia radical, a magia de extrema, enfim, fora de qualquer ética. E, enfim, terminei pagando um preço, todos terminaram pagando um preço, todos que estavam envolvidos, né, nessa história. E eu disse, chega, parei. Ele se desligou de uma certa maneira, mas o juramento dele ainda está comigo, ele nunca pediu para desfazer. Que precisa ser feito através de uma carta solicitando o desligamento. Ele nunca fez isso. Para mim, não. Muito bem. Eu considero você membro Muito bem. da sociedade. Está ótimo. Aquele cara que, enfim, uma época foi meu mentor, eu não sabia que era considerado ainda não. Enfim, por abandono não serve, não? Inclusive, ele era muito disciplinado. Ele sempre foi muito disciplinado. O Raul Seixas não era tanto. A sociedade alternativa está dentro de você. Não existe uma entidade chamada sociedade alternativa. Nem existia naquela época. Só tinha 4 membros, eu, Raul, a mulher dele e a minha mulher. A missão da sociedade alternativa seria a divulgação da lei de Telemann através das músicas do Raul Seixas. A lei do forte! Essa é a nossa lei! E a alegria do mundo! Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei! O homem tem direito de matar todos aqueles que foram contra esse direito. Todo homem tem direito de descansar como ele quiser. Todo homem tem direito de morrer quando ele quiser. Só que a pregação dele era para que ninguém seguisse ele. Ele era o guru que não queria ser seguido. Agora o Raul está numa viagem interplanetária. Ele tá aqui. O Raul tá aqui. Aonde? Por aqui. Está no ar, em meu corpo, no seu corpo, em todos nós. Raul Seixas representa a essência, como dizia Jean-Paul Sartre. A existência precede a essência. Sou couve do Raul Seixas, estou há muito tempo na estrada aí, como couve do Raul. Viva! Sou baiano, eu sou lá de São José do Paiaiá, bicho. Aí depois fui morar em Dias d'Ávila, na Bahia, e tomei banho no mesmo rio, aonde o Raul Seixas tomava banho, comia seu peixinho frito lá em Dias d'Ávila. Raul Seixas, desce aí, mostra aí pro pessoal que é você, se apresente, meu filho. Raul Seixas Leal de Souza, sou o único no Brasil e no mundo chamado Raul Seixas. A qual a mãe se separou de mim, bicho. Ela foi embora, ela me largou, porque ela não queria que eu me chamasse Raul Seixas. Viva! Viva a sociedade alternativa! Sociedade alternativa que era em plena ditadura, anos médios, era uma loucura. O cara dizia assim, faz o que tu queres, que há de ser tudo da lei. Era subversão total. O povo cantava de punho cerrado.
da lei, da lei. Faz o que tu queres, a dizer tudo da lei, não quer dizer faze o que quiseres. Eu pertencia a uma sociedade esotérica na época, em 74, que me deu um terreno em Minas Gerais. Eu construí uma cidade chamada Cidade das Estrelas, onde o advogado era o não advogado, o policial era o não policial. Os conceitos e valores trocados, né? Tentar fazer uma comunidade com uma nova organização. Uma organização nova. Aí o pessoal bateu o ombro e disse, "Ô, dá um pulinho lá fora que tá fogo, guria." Isso era 74. 74. Eu acho que era o Geisel, né?